E aí, nono ano, eu sou o professor Alcides de Ciências aqui do Integral e volto ao estúdio mais uma vez para gravar a nossa segunda videoaula. Hoje dando continuidade no conteúdo e tratando das leis de Newton. Antes de iniciarmos aí o conteúdo, vamos relembrar aí o que nós vimos na última aula, os principais tópicos. Primeiro tópico, força. Então, vimos que força é representada no sistema internacional com a sua unidade de medida chamada de Newton. E que esta força ela pode ser tanto de contato quanto de campo. A força de contato seria aquela que ocorreria entre dois corpos, sendo esses dois corpos muito próximos ou encostados um ao outro. E a força de campo, aquela que ocorre entre dois corpos separados, distantes, como por exemplo a Terra e a Lua, que exercem gravidade uma sobre a outra. Uma das formas de força, nós temos o peso. Então o peso, ele é uma forma de força e, claro, ele é representado matematicamente entre a massa e a aceleração gravitacional, aqui indicados na nossa equação. Isso aí. Então, relembrando os principais tópicos, rapidinho, vamos diretamente para a nossa primeira lei, a primeira lei chamada de lei do princípio da inércia. A lei do princípio da inércia, ela tem como escopo principal, definição principal, basicamente o seguinte: um corpo tende a manter seu estado de repouso, vamos lá, estado de repouso ou movimento retilíneo e uniforme se a resultante das forças que agem sobre ele for sempre nula. Olha aqui, resultante das forças nula. Então, essa é a definição da primeira lei de Newton, galera. Exemplificando isso, nós temos aí a situação que vocês podem encontrar ali no materialzinho de vocês, do ônibus e do passageiro, né? Nós temos o sentido do movimento aqui ocorrendo nas duas situações, tanto em A como em B, no mesmo sentido, né? Então nós temos ali o passageiro do ônibus, aqui indicado, e nós temos aqui o passageiro do ônibus. Na situação A, nós temos a força do passageiro do ônibus igual a zero e a velocidade igual para ambos. Já na situação B, uma vez que nós temos então uma força sendo exercida pelos pneus do ônibus, promovendo então a redução da sua velocidade, o passageiro então ele teria uma velocidade agora maior que a do ônibus. Portanto, a tendência numa freada do ônibus seria então que o passageiro continuasse se deslocando e o ônibus não teria então a tendência a parar. Por essa razão, galera, é que nós temos que nos segurar aí nos nossos veículos, né? Seja diretamente com as nossas mãos e membros de forma geral, ou com o uso de cintos de segurança, né? Cadeirinhas, tal, para crianças, porque em uma situação de perigo, segundo a primeira lei de Newton, a nossa tendência é continuar lá na velocidade em que estávamos, sendo que se o carro parar, nós podemos até sair para-brisa fora e aí os danos são grandes, né? Muito bem, tá aí. Primeira lei de Newton, princípio da inércia.
Bem, a segunda lei de Newton ela está relacionada basicamente à relação entre força, massa e aceleração. É o princípio fundamental da dinâmica, né? E ele diz o seguinte, vejamos ali, a aceleração adquirida por um corpo, ela é diretamente, então vamos grifar aqui, aceleração diretamente proporcional à força resultante, a intensidade da força resultante, tá aqui, ó, intensidade da força resultante que atua sobre ele, e inversamente proporcional à sua massa. Então vejamos aqui, nós temos força e nós temos massa atuando, então, aqui no princípio fundamental da dinâmica. Bom, matematicamente, como é que fica isso, professor? Está aqui, ó. Força resultante, ela será igual a massa vezes a aceleração, ou módulo de aceleração, né? Ou seja, a metros por segundo ao quadrado, juntamente com o sentido da aceleração. Então, isso aqui é importantíssimo, tá, galera? A gente gravar aí, vocês sabem que vocês são cobrados sobre essas coisas do ponto de vista matemático, né? Então, a intensidade da força resultante é igual a massa pelo módulo de aceleração. Lembrando, então, que módulo envolve a informação qualitativa, ou seja, metros por segundo ao quadrado, no caso de aceleração, e o número, e o sentido da força, né? No caso aqui a aceleração. Legal, então lembrando isso aí, vamos tentar aplicar aqui na situação mais prática, né? Então nós temos aí o nosso senhor empurrando um carrinho com uma força nessa primeira cena aqui que eu vou chamar de A, né? Vou colocar aqui, ó, A. E na segunda cena aqui eu vou chamar de B. Muito bem, na cena A o carrinho está vazio. Então, a força que esse senhor precisa aplicar sobre o carrinho, ela, para que ele se desloque, que ele tenha uma velocidade, ou seja, uma aceleração que chegue em uma velocidade, ela será menor do que se o carrinho estiver cheio. Se o carrinho estiver cheio, a massa será então maior e a força necessária para que ele chegue na mesma velocidade final, ela será muito maior. Ou seja, isso obedece então àquilo que foi expresso ali por Newton, né? A aceleração é diretamente proporcional à intensidade da força resultante que atua sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Tá ali. Ou seja, quanto mais força, mais aceleração. Quanto mais massa, menos aceleração. Certo? A terceira lei de Newton, a lei do princípio da ação e reação. Nós temos lá, toda força de ação corresponde a uma força de reação de mesma intensidade. Ou seja, se eu aplico 10 newtons, eu terei uma reação de 10 newtons e direção igual. Ou seja, se é na direção horizontal, a reação será também na direção horizontal, mas em sentido contrário. Ou seja, se eu aplico 10 newtons horizontalmente, da esquerda para a direita, a reação será de 10 newtons horizontalmente da direita para a esquerda. Então vamos ver se eu consigo desenhar aqui, ó, a canetinha. Se eu tenho ali, ó, 10 newtons horizontalmente da esquerda para a direita, como ação, né? Ação, eu terei então uma reação
de também 10 newtons, mais da direita para a esquerda. Tudo bem? Então, é isso aí o que diz a terceira lei de Newton. Então, o gato, quando está parado, deitado sobre uma superfície, ele está aplicando uma força. Ele está aplicando uma força que, por sua vez, tem uma reação, né? Então, eu tenho aqui a normal, que nós já vimos lá atrás, certo? A normal, a força normal, vocês devem lembrar disso, beleza? Representando a nossa reação. Então, pessoal, essas são as 3 leis de Newton, basicamente. Então, relembrando, princípio da inércia, primeira lei de Newton. Segunda lei de Newton, relação de força, massa e aceleração. Princípio fundamental da dinâmica. E terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Fechou, então? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Deixo para vocês aí os exercícios. Vamos aumentar aqui. Exercício 6 da página 147, 7, 8 e 9 da página 148. Na semana que vem conversamos com a nossa próxima videoaula. Um grande abraço do professor Alcides e bom final de semana. Tchau, tchau.